E eu quero convidar, então, para vir fazer uso da palavra o senhor Frederico Bosquin, da Noale Energia. Primeiro, obrigado a todos por terem vindo participar do nosso segundo dia de evento. Importante para a gente poder discutir algumas coisas do setor referente ao que eu me proponho a colocar eu vou falar um pouco de procedimentos de conexão de geração distribuída, aspectos críticos e a judicialização disso. Muitos de vocês devem estar passando por alguns problemas com concessionárias justamente pela aplicação de duas novas regras, seja a Resolução Normativa 1000, seja a Lei 14.300, que alterou sensivelmente a relação entre consumidores e concessionárias, mas principalmente entre integradores e concessionárias. Então, esse aqui sou eu, sou advogado, mas também diretor executivo da Noale Energia, que é a minha empresa de prestação de serviço para esse setor. Sou conselheiro da BGD, estou aqui junto com o Einar, que é o diretor jurídico, então hoje a gente vai falar essencialmente de problemas jurídicos com concessionários. E sou professor de cadeiras de geração distribuída em algumas faculdades. Eu vou trazer só 2 slides para vocês. Isso aqui foi recentemente apresentado num seminário da ANEEL falando sobre Resolução Normativa 414, 488, 506, 482, 724 e o módulo 3 do PRODIST. Tudo isso foi consolidado em cima da nova Resolução Normativa 1000 e módulo 3 novo do PRODIST. Tá? Apenas, como diz ali, requisitos técnicos. O que aconteceu nesse último ano de mudança, tá, gente? Eu acho que o principal ponto é de baixo para cima, redução da carga regulatória. O que a ANEEL pretendeu muito foi melhorar o ambiente de relacionamento entre clientes e concessionárias. Basicamente, o que importa muito para nós hoje é conexão de carga e GD simultaneamente. Por que isso? A gente está na iminência de uma mudança de regra da 14.300. O que tem muita coisa acontecendo no mercado? Preciso de novas usinas, preciso de mais geração distribuída. Concessionárias, então, ainda não se adequaram a esse procedimento de, principalmente, usinas remotas. Como é que eu faço o pedido de uma nova unidade consumidora, aumento de carga ou entrada de um processo de GD simultaneamente ao meu projeto de GD? Isso está previsto em lei, isso está previsto inclusive dentro da própria Resolução Normativa 1000, que fala da simplificação dos processos. Esse é um problema jurídico que a gente enfrenta hoje entre concessionários e consumidores. Vou falar dele porque ele é o mais importante para a questão cumprimento de prazo para nova regra. Então, o que acontece? A concessionária sempre vai dar essa negativa. Aluguei um terreno, preciso fazer uma usina para poder cair na regra antiga. A concessionária diz, tem que apresentar o projeto da cabine primária primeiro. Ou tem que apresentar o projeto da unidade consumidora primeiro, o que for. Acontece que qualquer reprova de concessionárias com relação a isso, vocês precisam pedir o fundamento regulatório da reprova. Tá? Muitas concessionárias ainda citam a 414. Tá? Lá os modelos de processos, todos deles ainda vêm desatualizados. Neste caso em específico, é sempre a primeira coisa que se faz na reprova de uma concessionária. Qual o fundamento regulatório da reprova? De maneira expressa e clara. Se isso ainda persistir, cabe então, eu não coloquei aqui o procedimento de reclamação, ouvidoria. Tá? Eu sugiro muito fortemente fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br. Se for pessoa física, não serve para pessoa jurídica. Normalmente, reclamou nesse site, pessoa física responde no outro dia. Tá? O governo tem lá um sistema de rastreamento de queixas e funciona muito bem. Tá? Agora, ainda na questão da conexão de carga e GD simultâneo. Tá? Havendo novamente a negativa, não existe outra possibilidade que não seja a judicialização. Infelizmente, é assim que tem acontecido. Pedido de liminar com aceitação do projeto de conexão concomitante, tá? Respeitando o critério que está dito na Lei 14.300. Etapas simplificadas. Não quer dizer muita coisa. Mas aqui, normalmente, as concessionárias são exigidas a fazer o fluxo do processo de maneira
clara. Ou todas as exigências devem vir em um e-mail só, um responsável só e um fluxo linear e coordenado de informações. É muito difícil conseguir isso hoje de qualquer concessionária no Brasil. Não tem concessionária hoje trabalhando com uma... Como é que eu posso dizer, sem ser grosseiro? Um procedimento organizado de conexões de usinas. Tudo é uma bagunça. Então, assim, não é uma desesperança minha, mas é que reclamações em concessionárias vocês voltam para o mesmo ponto, perdem tempo. Então, normalmente, dependendo do tamanho de projeto, nem adianta ficar reclamando em ouvidoria, consumidor.gov, nem nada disso. Tem que judicializar direto, tá, gente? Notificações extrajudiciais para fazer valer o cumprimento da lei. Não cumpriu, ainda assim vai voltar o mesmo texto da mesma reprova, tem que judicializar, tá? Basicamente, violações de prazos com compensação, então vamos falar de prazos, tá? Isso aqui é o que a gente tem hoje para... desculpa. Solicitações de etapas de conexão. Então, como foi dito, não existe mais parecer de acesso. Isso é uma nomenclatura que não existe mais. Hoje a gente fala de orçamento estimado, orçamento prévio, pedido de conexão, aí cada concessionária chama do seu jeito. E aqui tem os prazos, baixa tensão, média e alta. Tá? Então, o que a gente está acostumado? 30 dias de atendimento na média tensão, só que o aceite da concessionária ou protocolo tem que ser dado em 5 dias úteis. Aqui começa o problema. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a concessionária sequer dá uma resposta para o pedido. Aí a gente entra na complexidade das respostas que são dadas pelas concessionárias. E aqui vem análise da distribuidora, orçamento prévio, já com a preparação de contratos mais boleto. Quando vem a análise da distribuidora, a gente começa então a entrar nos pontos críticos de judicialização do processo. Desmembramento, sobretensão, desbalanceamento de fase, falta de documento, contrato social, 2 unidades no mesmo terreno, sei lá, qualquer coisa. Tá? Vocês precisam estar muito bem amparados tecnicamente, lendo, obviamente, a regra, para poder entender quando existe abuso da concessionária e quando não há abuso da concessionária. O Einar, meu colega, vai falar um pouco sobre o desmembramento de usinas, que é um caso crítico no Brasil. Tá? Limita muitos modelos de negócio e traz muito prejuízo para o investidor. Tá? Eu, especificamente, aqui cito alguns dos casos onde as concessionárias têm insistido muito nas reprovas. Tá? 1. Concessionárias que fazem análises de parecer de acesso, olha o ato falho, de orçamento prévio com apenas a oferta de uma possibilidade de conexão. Tá? Ela é obrigada a te oferecer 2 opções, ou mais. Tá? Concessionárias que negam acesso sem oferecer alternativa. Tu tem que pedir para ela é obrigada a oferecer uma alternativa. Quem é que está aqui me representando também da BGD? Usina de 75 kW que o cara mandou para os 138. Para ligar uma usina de 500 mil reais, o nosso orçamento aqui era de, acreditem, 40 milhões de reais. Então, para poder ligar uma usina de 500 mil reais, a concessionária me pediu, estou mentindo? 40 milhões de reais. Isso não faz absolutamente... Mas, enfim, hoje de manhã a gente teve clientes meus com usina de 285 kW mandando para o 138, direto. Ela nem analisa a possibilidade de um reforço da rede ou de um prazo de obra para a operação da rede dela. Então, o que acontece? Todos esses casos é importante uma coisa, um bom engenheiro que consiga fazer uma leitura clara da rede e consiga confrontar os aspectos técnicos dessas reprovas. Não adianta entrar na justiça pura e simplesmente falando com o Fred que quer ligar porque quer ligar. A concessionária também tem prerrogativas de operação de rede, tá? Mas existe um limite nessa prerrogativa de operação de rede. Uma delas é sempre oferecer alternativas economicamente viáveis e factíveis ao cliente. Tá?
A concessionária não pode negar acesso a nenhum consumidor, seja consumidor de energia, seja microgerador. Por que é preciso ter um bom engenheiro que analise isso? Quando a gente faz o cálculo de custos e obras, vocês vão ver lá dentro da Resolução Normativa 1000 e PRODIST uma série de fórmulas de aplicação, que elas consideram valores, repartição dos valores, tá? E prazos. Se vocês aprenderem a fazer essa fórmula e tiverem um bom engenheiro treinado que saiba interpretar a regra, vocês ficariam muito surpreendidos com a quantidade de pareceres, de orçamentos prévios com erro de conta. Por quê? Porque o sujeito que está lá do outro lado é suscetível a erro, tal qual qualquer engenheiro no mundo. Isso aqui não é uma fórmula matemática fechada. Então, muito do que se tem hoje no mercado em orçamentos prévios são orçamentos feitos com uma técnica não perfeita, ou seja, errados. Cabe, então, revisar isso, tá? Mas principalmente por quê? Por que a concessionária insiste muito em jogar o cliente para uma atenção maior do que a que ele quer? Quanto maior a tensão de atendimento, maior é a divisão do encargo para o acessante. Tá? Então, basicamente, quando a gente faz essa distribuição, a concessionária sempre vai olhar o ponto de vista dela. Não quero gastar dinheiro. Eu quero que o acessante gaste o dinheiro dele. E ele faça a obra. Então, vocês precisam interpretar muito bem o chamado fator K, na fórmula de cálculo de encargo de responsabilidade da distribuidora e o encargo de responsabilidade do consumidor. Tudo isso está dentro desse escopozinho pequenininho, que é onde a gente enfrenta a maior parte das judicializações hoje no Brasil em processo. Tá? É onde a concessionária necessariamente vai trabalhar com a caixa preta dela. Então, entender isso aqui, entender a resolução, entender como funciona a rede da concessionária, faz parte da ajuda que se dá ao advogado para poder judicializar isso. A concessionária é obrigada a apresentar dados da rede para que tu possa fazer todos os teus estudos independentes, se tu quiser. Ela é obrigada a fazer isso. Muitas concessionárias igualmente respondem, não podemos fornecer esse tipo de informação. Não temos esse tipo de informação. Isso não é verdade. Tá? Por quê? Se uma mesma usina ligada, não na geração distribuída, mas como um gerador ou um produtor independente de energia ou como um autoprodutor no Mercado Livre, eu preciso apresentar esses estudos. Fluxo de potência, por exemplo. Então, se a concessionária apresenta para quem está no Mercado Livre, ela é obrigada a apresentar para quem está no mercado cativo. Então, são esses os pequenos detalhes que fazem parte da interação mais intensa entre consumidores e concessionárias. Não adianta tomar reprova e ligar para o Fred e dizer que eu tenho que entrar com uma ação para ligar, porque não vai ligar. Mas existe uma grande chance de, com um bom argumento técnico, a gente reverter muitas das reprovas de usinas hoje no Brasil. Tá? Muitas. A gente só não consegue hoje reverter um aspecto da rede, sobretensão. Crônico, crítico em qualquer lugar do Brasil, muitas concessionárias hoje têm problemas assim, ó, que não tem como resolver. Aí o que ela faz? Tem que aumentar o nível de tensão do alimentador, senão não consegue entrar com aquela usina lá. Tá? Aí, o ideal é fazer ali um movimento coletivo da região e tentar ver quem é que vai instalar, faz tudo junto e divide o encargo da usina, tá? Da rede, desculpa. Então, basicamente, aqui a gente tem sempre, foi feita a análise, 30 dias sem obra, 15 dias sem obra, 30 dias com obra e depois alta tensão, enfim. Aqui já é outro nível de entendimento, tá? 45 dias. Aí começa o outro ponto mais crítico, que é esse aqui. Obras em até mais de 1 quilômetro de rede, as concessionárias ganharam 1 ano para fazer essa obra. Tá? Esse prazo não existia antigamente. Tá? Não quer dizer que não era menor, tá? Mas agora ele é cravado, 1 ano. Isso aqui é especialmente problemático para quem trabalha com fotovoltaico no agro, porque qualquer obra de rede no agro é 1 quilômetro. Não tem obra que não seja menos que 1 quilômetro. Então, aqui começa a se tornar especialmente problemático, porque no agro, a concessionária já faz a análise, já toca o prazo e te manda a usina lá 2024. Tá? Vistoria e medição. Tá?
Gente, aqui tem dado muito problema, tá? Concessionárias não cumprem os prazos de vistoria e o que acontece? Fiz o pedido, foi aprovado, veio a obra, construí a usina, meu cliente está esperando, eu construí uma usina para locação, então eu estou devendo energia num contrato de locação que eu preciso dar essa energia para alguém, a usina está pronta e não acontece a vistoria. E tem, eu acho que uma ainda, que é a instalação da medição. Então, a gente já teve casos que vistoriou e não ligou. Foi lá, vistoriou, olhou, aprovou. Tem um caso hoje de manhã, liminar deferida. Eu tenho uma usina há 90 dias com a vistoria aprovada e não ligaram lá o fio no poste. E o sujeito tomou uma multa contratual da contraparte dele de 93 meses de aluguel de usina que ele não entregou energia. Prejuízo estimado de R$300 mil em energia aqui. Então o cliente, olha, eu vou ter que entrar com uma obrigação de fazer contra a concessionária. Só que veja, depois a gente vai comentar num debate aqui, não é tão simples explicar isso aqui no judiciário. Se para nós que somos aqui habituados ao setor, esse tipo de entendimento ele tem que ser muito claro pro judiciário. Senão, ele pura e simplesmente se furta da responsabilidade e alega complexidade da matéria e defere que isso seja analisado no âmbito da ANEEL. Veja, de novo, isso aqui, depois de falei isso hoje no almoço, depois de assinado o contrato, isso aqui não tem absolutamente nada a ver mais com a ANEEL. Isso aqui tem a ver com Código de Defesa do Consumidor. A relação que se estabelece aqui é de consumidor. A ANEEL não pode, e ela não é instância julgadora de processos judiciais de concessionária. Isso aqui é uma relação contratual, direito privado, Código de Defesa do Consumidor. A concessionária precisa obedecer o regulamento de prazos. É a mesma coisa que a tua fornecedora de celular ter uma disputa contigo, onde cada vez que tu for discutir a tua fatura de telefone, tu tem que pedir pinico para a Anatel. Não é assim que funciona. A gente entra na justiça. Aqui é a mesma coisa. Então, o setor criou uma mania bastante ruim de empoderar a ANEEL em todas as suas decisões. Então, por exemplo, eu preciso fazer um desmembramento de área, ou eu preciso colocar 2 unidades na mesma matrícula. Enfim, não é a ANEEL que vai dizer como é que eu devo tratar o meu direito de propriedade. Se eu não quero desmembrar minha área para poder receber 2 usinas na minha área, a ANEEL não pode dizer que eu devo desmembrar minha área, porque como é que uma agência reguladora vai interferir no meu direito de propriedade? Consegue perceber o absurdo disso? Então, respeitados, obviamente, os limites do atendimento de mais de uma unidade consumidora dentro da mesma matrícula, porque não pode, porque isso é comunhão de carga, tá? Mas se eu tenho 2 consumidores diferentes dentro do mesmo imóvel, se eu quero alugar a minha casa no meu sítio para o caseiro, eu tenho um medidor na casa do caseiro, não tem? Ele mora numa matrícula separada? Pelo amor de Deus, chega a ser até, tu tem que falar, tem que explicar isso. Já vou, tá? Então, gente, são esses os aspectos mais práticos que a gente coloca. A ANEEL não é instância julgadora. Quem julga é o judiciário. E vocês precisam estar preparados e já mais ou menos habituados a entender que quem resolve isso é o judiciário com base no Código de Defesa do Consumidor, porque eu assinei um contrato com a concessionária. Eu sou contratado dela. Ela não está me prestando um favor aqui. Então, depois a gente debate mais. Obrigado, gente.